Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a NR1, né? Para a gente começar, quando a gente começa a falar em NR, a gente precisa entender a importância da NR1 dentro da segurança do trabalho. A NR1, ela é a base de todas as outras normas regulamentadoras, e isso quer dizer que ela define como a segurança deve funcionar dentro das empresas. Ela estabelece regras gerais, responsabilidades e, principalmente, a forma correta de prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Diferente de outras normas, ela não trata de um risco específico, né? Como ruído ou produto químico. Ela trata da organização da prevenção. Ou seja, ela responde perguntas como quem é responsável pela segurança, como os riscos devem ser controlados, como a empresa deve se organizar para proteger o trabalhador. Por isso, entender a NR1 é essencial porque ela vai ser o alicerce ali para as outras NRs. O principal tema da NR1 atualmente é o que a gente fala, abrevia por GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional. O GRO, ele é um sistema que organiza todas as ações de segurança dentro da empresa. E aqui é que está o ponto mais importante, ele é contínuo. Isso significa que não é algo que a empresa faz uma vez e esquece. Ele precisa acontecer todos os dias, acompanhando a rotina de trabalho. O objetivo dele é antecipar o problema. Em vez de esperar um acidente acontecer, a empresa identifica o risco antes e age, né, para evitar que esse risco cause um dano. Essa mudança, ela é muito importante porque sai de uma postura reativa para uma postura preventiva. Antigamente, a segurança do trabalho, ela era muito focada em documentação. A empresa fazia programas e relatórios, mas muitas vezes isso não refletia na prática. Com a atualização da NR1, isso mudou, né? Agora o foco é na gestão de risco, ou seja, na prática diária. Não basta ter um documento bonito, é preciso aplicar, acompanhar e ter uma melhora contínua. E isso exige participação de toda a equipe, inclusive da enfermagem do trabalho. O GRO, né, ele funciona como? Ele funciona com base no ciclo de melhoria contínua, conhecido como PDCA, tá? Primeiro, a empresa ela vai planejar, ela vai identificar os riscos e definir ações. Depois, ela vai executar, vai colocando essas ações em prática. Em seguida, ela verifica, avaliando se as medidas estão funcionando. E por último, ela vai agir, né, corrigindo falhas e melhorando o processo. Esse ciclo, ele não tem fim, ele acontece o tempo todo dentro da empresa. E isso garante que a segurança ela esteja sempre sendo atualizada. Agora a gente vai entender um pouquinho o GRO, né? Vamos entender as três etapas desse processo. A primeira etapa é a identificação do perigo. Aqui a empresa ela vai observar o ambiente de trabalho e tentar enxergar tudo o que pode causar dano. Isso inclui máquinas, substâncias, posturas, organização de trabalho e até os fatores emocionais. A segunda etapa é a avaliação do risco. Então, aqui vai se analisar o tamanho do problema. Qual a chance desse problema acontecer? Qual seria a gravidade se ele acontecesse? Por exemplo, um acidente ele pode ser raro, mas muito grave. Então, isso exige muita atenção. A terceira etapa desse processo, pessoal, vai ser o controle dos riscos. Nesse momento, a empresa ela vai definir o que fazer para evitar o problema, e essa atitude pode ser eliminar o risco, reduzir ou proteger o trabalhador. Essas três etapas, elas formam a base de prevenção. Aí a gente vai pensar nos tipos de risco. Os riscos ocupacionais, eles são divididos em categorias, né? Nós temos os riscos biológicos, que são muito comuns na área da saúde, que envolve vírus, bactérias, sangue, secreção.
A gente tem os riscos ergonômicos, que envolve esforço físico, postura inadequada, repetição de movimento. Os riscos químicos, que incluem medicamento, gases, produtos hospitalares. Riscos físicos, que envolvem ruído, temperatura, radiação. E os riscos de acidente, que incluem queda, corte, perfurações. Na enfermagem, os riscos biológicos e ergonômicos são mais frequentemente eh, exigidos atenção, né? Devido ao alto índice de problemas que a gente tem com esses dois setores, né? Com esses dois tipos de risco. A NR1, ela estabelece uma ordem de prioridade para controlar os riscos. Então, primeiro, a gente vai tentar eliminar o risco. Se não for possível eliminar, a gente vai tentar substituir por algo menos perigoso. Depois, a gente vai tentar aplicar medidas de engenharia como mudança no ambiente, medidas administrativas, treinamentos e organização do trabalho. E por último, pessoal, a gente vai fazer o uso do EPI. Então, ó, primeiro a gente vai tentar eliminar. Não deu certo? A gente tenta substituir. Não deu certo? A gente vai para as medidas de engenharia, vamos tentar adaptar o ambiente de trabalho. Não deu certo? Medidas administrativas, vamos estabelecer procedimentos mais seguros, treinamentos. Também não deu certo? Aí a gente vai partir para o EPI. Diferente do que algumas pessoas pensam, o equipamento de proteção individual, ele não é a primeira opção. Ele vai ser a última opção, né? A gente vai tentar várias outras coisas antes de chegar ali no EPI. Lógico, tem situações que é mais difícil. Vou fazer uma coleta de sangue. O EPI que eu vou precisar usar é a luva, né? Não tem como eu fazer de uma outra forma. Eu preciso fazer a coleta, eu recebi o treinamento, eu estou no ambiente adequado, mas ainda existe o risco. Por isso, o uso do EPI. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre o PGRO, que é o documento que formaliza, né, o GRO. São várias siglas aí, pessoal. Ele contém o inventário dos riscos, ou seja, tudo que for identificado no ambiente de trabalho, a gente vai colocar aí. Ele também inclui o plano de ação com medidas, prazos e os responsáveis. Mas o mais importante é entender, né, que o programa de gerenciamento ocupacional, ele ele inclui ali um plano de ação com medidas e ele não pode ficar parado. Ele precisa ser atualizado sempre que a gente tiver mudança, que a gente tiver novos equipamentos, novos funcionários, mudança na rotina. Não é uma coisa que é feita uma vez e depois a gente não mexe mais com isso, né? Ele precisa estar sendo ali constantemente modificado de acordo com as demandas do nosso serviço. A NR1, ela também exige que os trabalhadores eles sejam treinados para lidar com os riscos. Esse treinamento ele deve acontecer antes de iniciar as atividades, né? Quando tiver mudança e periodicamente. O objetivo é garantir que o trabalhador ele saiba reconhecer o risco e agir de forma segura, né? Sem treinamento não existe prevenção eficaz. Então a gente sabe que tem o risco, a gente tentou minimizar ao máximo, mas a gente precisa estar atento, a gente precisa explicar para o nosso colaborador antes dele iniciar a atividade, como que ele vai lidar com isso. Aí a gente tem as questões das ordens de serviço, né, as OSs, que são documentos que orientam o trabalhador. As OSs, elas vão explicar quais são os riscos da função, quais cuidados devem ser tomados, como usar os EPIs e o que fazer em caso de acidente. Isso vai garantir que o trabalhador ele tenha clareza sobre a sua atividade. E o direito à recusa, né, pessoal? A NR1, ela garante ao trabalhador o direito de recusar uma atividade em caso de risco grave e iminente. Isso significa que, se houver um perigo real, ele pode parar a atividade e comunicar o responsável. Na área da saúde, isso pode acontecer, por exemplo, quando não há EPI disponível para um procedimento de risco. Então, eu preciso fazer uma punção, eu não tenho, né, a luva, e eu sei que se eu não usar a luva, eu vou estar me expondo a um risco de contaminação muito grande. Vamos pensar que esse paciente ele tem alguma patologia transmitida através de sangue.
Então eu vou estar me expondo a um risco real, então eu posso não fazer e comunicar ao meu superior. Todo acidente, pessoal, eles que acontecer, ele sempre vai precisar ser analisado. O objetivo não vai ser buscar culpado, né, mas tentar entender o que causou o problema, porque só assim a gente vai conseguir identificar as falhas e tentar corrigir para que evite-se novos acidentes, né. A investigação, ela é uma ferramenta essencial dentro da prevenção. O técnico de enfermagem do trabalho, ele tem um papel fundamental, nessa área. Ele está em contato direto com o trabalhador, então isso permite identificar rapidamente os riscos. Além disso, ele participa das campanhas, ele monitora a saúde, ele orienta sobre prevenção, ele ajuda na investigação de acidentes, ele é um agente ativo dentro do programa. Quando o colaborador passa mal, ele não vai direto nos órgãos como a CIPA, que vocês vão ver na aula, que é a Comissão Interna de Acidentes, eles não vão atrás do pessoal do SESMIT, eles vão direto para o ambulatório e eles vão ter o primeiro contato com vocês, né. Então vocês são ali a porta de entrada para esse colaborador, e assim sendo, para identificar mais facilmente os riscos. A NR1, ela trabalha junto com a NR7, né. O GRO, ele identifica os riscos e o PCMSO, ele acompanha a saúde do trabalhador, né, que é exposto a esses riscos. A gente vai falar sobre a NR7 também. Essa integração, ela garante, desculpa pessoal, uma proteção completa, né, então a gente vai identificar o risco e a gente vai acompanhar a saúde do nosso colaborador. Como que isso é aplicado na prática, né? No dia a dia, a NR1, ela aparece em situações simples e frequentes, como evitar acidentes com agulhas, orientar a postura correta, reduzir estresse, acompanhar sinais de adoecimento. Tudo isso faz parte, né, do trabalho preventivo. A NR1, ela trouxe uma mudança essencial, que foi sair da reação e ir para a prevenção. Então, hoje, o foco é agir antes que o problema aconteça. E o técnico de enfermagem, ele tem um papel fundamental nesse processo, porque ele está próximo da realidade do trabalhador e ele consegue agir rapidamente, né. Aqui eu coloquei para vocês os exemplos que eu já havia passado. Aqui eu coloquei, pessoal, os principais erros nas empresas, né, uma visão mais crítica sobre isso. Então, o que que acontece? Muitas vezes não é estabelecido o PGRO, ou melhor, né, se elabora, mas apenas para cumprir a exigência legal, não se aplica, né, o programa de gerenciamento. Não atualiza periodicamente o inventário de risco, ignora a mudança, falha na capacitação, no treinamento contínuo dos trabalhadores, considera o EPI como a única medida de controle, e a ausência de investigação de acidentes e implementação de ações corretivas. Então, essas são falhas que, infelizmente, acabam sendo muito comum e que geram um grande risco para o paciente, ou para o trabalhador, desculpa. Então, deixei aqui para vocês, né, como uma conclusão, que a NR1, ela promove uma transição de uma cultura reativa para uma cultura, preventiva, né. A gente está tentando mudar isso, a gente está tentando não só reagir quando a situação acontece, mas a gente está tentando prevenir. A segurança, do trabalhador, pessoal, ela não é responsabilidade de uma pessoa só, né. É um trabalho em equipe. E dentro dessa equipe, a enfermagem, ela tem um papel essencial para proteger a vida, para prevenir doenças e para garantir um ambiente de trabalho seguro para todos os colaboradores. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa aula aí da NR1. Vão vir muitas outras NRs, não tem jeito. São NRs extremamente importantes, né, para vocês. A gente não vai falar de todas, mas nós vamos falar das principais e depois eu vou fazer um resuminho de todas elas para vocês. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem e até o nosso próximo encontro.